Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vamos falar sobre função exponencial. Vamos lá? Então, gente, olha só. Função exponencial, né, é um assunto abordado na primeira série do ensino médio, tá certo? E ela é muito importante, o estudo desse tipo de função, tá? Ela é muito utilizado também, tá? Em vários setores aí, tá? Da tecnologia, economia, tá? Mesmo no setor da saúde, tá certo? E ainda mais hoje em dia que fala muito de gráficos, de aumento, né, de contaminação, por exemplo, é muito citado aí esse tipo de função, tá bom? Gente, diz a lenda aí, né, que quem inventou o xadrez surgiu lá na Índia antiga, tá? E tinha um rei, né, muito entediado, que propôs um desafio lá para os seus súditos. E então, um dos súditos, né, que era um matemático, ele aceitou o desafio e criou o jogo do xadrez. Né? Apresentou esse jogo ao rei. O rei ficou muito contente e adorou o jogo. E disse assim para esse matemático que ele poderia pedir qualquer coisa, tá? Qualquer presente que ele iria conceder a ele. Tá? Já que ele tinha ficado muito feliz com o jogo que ele havia inventado para ele. O matemático, querendo mostrar o poder da matemática para o rei, pediu a seguinte coisa: Majestade, peça para seus servos que pegue o tabuleiro do jogo, tá? Que contém 64 casas, e na primeira casa, coloquem 1 grão de trigo, tá? Na segunda casa, coloquem o dobro. Na terceira casa, o dobro e assim por diante. Então ficou assim, gente, ó. Na primeira casa, 1, na segunda, 2, na terceira, 4, depois 8, depois 16, 32, 64, 128, 256, depois 512, depois 1024, 2048, depois 4096. Gente, os servos, quando perceberam, voltaram assustados, falando com o rei: Majestade, olha só, não conseguimos terminar, né, de contar os grãos para entregar para o matemático. Mas o rei ficou muito, né? Ficou assim, intrigado com isso. Mas como ele disse, como vocês não conseguiram, basta dar um saco de trigo para ele, é óbvio. E o rei foi surpreendido com a demonstração, né? Ali que, chegando nem na metade do tabuleiro, eles começaram a ficar perdidos. O rei mandou então chamar o matemático. O matemático, vindo, né, com muito respeito, falou: Senhor, eu queria me desculpar com o senhor, mas eu quis, né, majestade, mostrar para o senhor o poder dos números, né? E realizou o cálculo para o rei, mostrando então que o número seria este daqui, gente, ó, 2 elevado a 63, tá? Que dá aproximadamente 9 quintilhões de grãos de trigo. Tá certo, gente? É muita coisa, tá? Isso daí daria o trigo, todo o trigo produzido pelo Brasil, e ainda faltaria, tá certo? Então, gente, eu trouxe essa lenda aí para mostrar para vocês que a potenciação que aparece aqui, ó, 2 elevado a 63, tem tudo a ver com a exponencial. Então, o exponencial, por quê, gente? Isso aqui, ó, o 63 se chama expoente.
Então, função exponencial vem do expoente. Então, o que, que a gente vai ter? Presta atenção, vamos lá. Qual que é a definição de função exponencial? É uma função que trabalha dentro do conjunto dos números reais, tá certo? E é uma função que o x, olha só, gente, ele está no expoente. Então, é um tipo de função assim, ó, a elevado a x, tá certo? Esse a é um número pertencente aos reais, tá certo? Aos números reais. Então, ele pode ser um número com vírgula, ele pode ser um número normal, inteiro, ele pode ser uma fração, ele pode ser uma raiz, tá certo? Só que tem uma restrição, tá bom, gente? O a pode ser tudo isso que eu falei, mas tem que ser um número positivo, tá legal? Tem que ser um número positivo. Então, ele pode ser 1/3, pode ser raiz de 5, tá? Que é um número positivo. Pode ser 2,48, tá? Pode ser o número 100, tá? Todos esses números são números reais, tá? Então, olha só, números reais, tá certo, gente? Então, ele tem que ser um número positivo e olha só outro detalhe, ó. Ele tem que ser diferente de 1. Aí você me fala assim, por que, professor? Por que que não pode ser 1? Gente, olha só. Por que que não pode ser 1? Porque 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1. Tá? Então, gente, o que que acontece aí com isso? Vou mostrar também na calculadora. Olha só, ó. Vamos lá, ó. 1. Vamos pegar a tecla do elevado, que é essa daqui. Vamos colocar aqui 0,3. Olha só o que aconteceu. Deu 1. Tá vendo, gente? Vamos testar outro. 1 elevado a raiz de 5. 1. Não, acho que aqui não deu certo. Vamos tentar aqui, ó. Não sei se a calculadora vai conseguir fazer isso, ó. 1 elevado a... Vamos colocar π. Olha lá, 1 elevado a π. É 1. Tá vendo, gente? 1 elevado a qualquer número é 1. Se você usar 1 no lugar do a, não vai existir função. Por quê? Qualquer valor que você substituir pelo x aqui, ó, a resposta vai ser 1. Então, vai ser sempre 1. Então, aí você não vai ter uma função exponencial, você vai ter uma função constante, tá? Você vai ter tipo um gráfico assim, ó. 1 vai estar aqui, para qualquer valor que você tenha vai ser 1, tá? Então, vai ser uma função, ó, constante. Não ficou muito bom aqui não, mas vai ser assim mais ou menos no gráfico, ó. Vai ser assim, tá? Não vai ser uma função exponencial, tá certo? Gente, olha só, deixa eu até... Ó, estou mostrando para vocês alguns exemplos. Vamos voltar, ó. Alguns exemplos de funções exponenciais, ó. Então, ó, 2 elevado a x é um exemplo. Meio elevado a x. Pode ver que eles atendem aos requisitos, ó. É maior que 0 e diferente de 1, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Pera aí, vamos ver aqui se eu consigo ativar aqui. Aqui, é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar a borracha, tá? Deixa eu pegar a borracha e apagar isso aqui, para não ficar muita rabisqueira. Então aqui eu já demonstrei porque que não pode ser 1, tá? Então olha só. Gente, olha só o que ficou, ó. Olha os exemplos aí, tá certo? Gente, outro exemplo, ó. 1/5 elevado a x. Então, essas três funções aqui de exemplo, ó. Um exemplo, primeiro, né? Segundo e terceiro. São exemplos de funções exponenciais, tá certo? E o gráfico, professor? Como seria o gráfico da função exponencial? Gente, olha só como seria o gráfico da função exponencial. Você tem duas possibilidades, tá? Então, olha só. Quando A for maior que 1, tá? Ó, lembra que ele não pode ser igual a 1, ele tem que ser diferente. Mas maior que 1 ele pode, tá?
Então, quando ele for maior que 1, a gente terá aí um gráfico neste formato, tá? E será uma função crescente, tá bom, gente? Então, ó, maior que 1, função crescente. Agora, quando o A for um número entre 0 e 1, isso aqui significa, tá, ó, menor que 1 e maior que 0, ou seja, entre 0 e 1. Esse é o real significado. A gente vai ter, então, uma função decrescente. E olha como vai ser a linha, ó. É uma curva que ela vem se aproximando do eixo X, mas nunca toca o eixo. Nunca toca o eixo X, tá certo? E olha só, aqui a crescente é a mesma coisa. É uma função que vem vem crescendo próxima ao eixo X, mas ele nunca toca também, tá bom? Pessoal, então olha só, vou voltar no slide anterior, vocês vão perceber, ó, que essa função aqui, ó, o A é maior que 1. Então aqui é crescente. Ó, a gente já consegue tirar daí. Aqui, você concorda que isso aqui está entre 0 e 1, 0,5? Então aqui é decrescente. Tá? E essa aqui, 1/5, também. 1/5 é um número entre 0 e 1. Porque 1/5 dá 0,2, né? Então aqui também é decrescente, tá? Então, gente, vocês perceberam que através aí da análise do valor de A, a gente consegue identificar se a função vai ser crescente ou decrescente, tá certo? Pessoal, agora vamos observar o seguinte texto, né, aliás, ó. Os impactos ambientais aumentaram muito a partir do século XVIII, como consequência da Revolução Industrial e do avanço das tecnologias de exploração e transformação da natureza. Além disso, houve um crescimento exponencial da população do planeta, composto de pobres em sua maioria. Gente, isso aqui foi uma notícia retirada aí, ó, desse lugar, desse endereço aí, tá? De um livro da 8ª série, tá? Gente, vocês perceberam aí a palavra exponencial, ó, crescimento exponencial? Isso mostra, eles gostam muito de usar isso em textos de geografia, tá? Jornalismo também. Mostra assim que o crescimento foi muito grande. Porque se vocês repararem o gráfico, ó, olha como que é o gráfico crescente, ó. Ele aumenta e de repente tá indo bem, ó, e de repente faz uma curva aumentando muito, tá? Foi mais ou menos o que aconteceu mesmo com a população do mundo. Se você puxar aí, chega um momento que ela aumentou demais, tá? Agora vamos comparar, gente, algumas funções que vocês já conhecem. Então olha só, olha como que fica a função do primeiro grau, ó. Uma função em que f de x aqui, ó, é igual a 2x, tá certo? Então olha só, 2 vezes 1, 2, então é o dobro de x, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 2, 10. Tá vendo? Até o 10, ó, deu 20. Agora uma função do segundo grau, em que a função é igual... Pera aqui, gente. Desculpa, gente, olha só. Tem hora aqui que eu não acerto aqui de mudar aqui para borracha. Pera aí. Aqui, ó. Mudar para borracha aqui. Ó, pronto. Aqui a função é x ao quadrado. Então, olha só. Mudei até a cor aqui da caneta. Deixa eu colocar outra, vai. Não sei, verde, sei lá. Ó. Então, olha só. Aqui é x elevado a 2. Ó, 1 elevado a 2 é 1. Ó. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16, até 10 elevado a 2 que é 100. Então, vocês já repararam que da função do primeiro grau para do segundo grau tem uma grande diferença, né? Agora, reparem na função exponencial, tá? Aqui a função exponencial ela é assim, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Então, ó, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1 é 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16... Olha quanto que é 2 elevado a 10. 1024. Olha a diferença só no 10 a gente repara, ó. Olha aqui. Uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau e uma função exponencial. Você viu como o número da função exponencial é muito maior? Então,
Então, gente, a função exponencial, deixa eu voltar aqui, tá? Ela cresce muito mais rápido do que os outros dois tipos de funções que eu acabei de citar, tá certo? Vamos comparar os gráficos? Olha lá, aqui eu tenho um gráfico da função que eu acabei de mostrar, a função do primeiro grau aqui, ó, 2x, olha como que é, uma reta, né, ó, uma reta. Aqui eu tenho a função do segundo grau, ou função quadrática. Ó, é uma parábola, é que aqui a gente só tem um pedaço dela, mas ela é uma parábola, não confunda aqui com a função quadrática, tá? Aliás, com a função exponencial, porque ela pode vir aqui também, ó. Fiz errado aqui, mas é assim que funciona, tá? Ela é uma parábola, tá? Olha agora o gráfico da função exponencial aqui, ó. Tá vendo, gente? Ele é uma curva, aqui tá até meio assim, ó. Ele não encosta aqui, ó. Ele vem e vai crescendo, crescendo muito rapidamente, tá? Olha só. É assim que funciona. Tá bom, gente? Pessoal, muito cuidado, que olha só, um abuso muito vulgar é apresentar números que aumentam com adjetivos sensacionalistas de crescimento exponencial. Às vezes os jornalistas abusam dessa palavra, né? Olha, o crime aumentou exponencialmente, né? Mas realmente não é uma função exponencial se você analisar os gráficos. Então, olha só, duvido que 90% dos nossos jornalistas saibam o que significa verdadeiramente essa expressão. Tá certo? Olha só, vamos fazer uma pergunta? Suponha que uma certa bactéria se duplica a cada minuto. Então, ela vai dobrando, né, a cada minuto. Começou com uma bactéria, depois de um minuto, duas. Então, ó, um minuto, no primeiro minuto tinha uma bactéria. No segundo minuto, duas. No terceiro minuto, 4. E assim por diante. Em que momento, olha só, ao meio-dia, o vasilhame ficou cheio de bactérias, esse vasilhame, ó. Em que momento estava ocupado apenas até a metade, gente? Pensa um pouquinho. Ó, ao meio-dia ele estava cheio. Qual que foi o horário que eles tinham metade, tá? De bactérias nesse pote aí. Pensaram, gente? Olha só que legal, ó. Apenas um minuto antes do meio-dia. Gente, por quê, ó? Meio-dia... Meio-dia não, né? Desconsidera isso, ó. 11h59, o pote estava meio cheio. Um minuto depois, dobrou, porque não dobra o número de bactérias a cada minuto? Então, meio-dia dobrou a quantidade e encheu o pote. Legal, não é verdade, gente? Então, é assim que funciona a função exponencial, tá certo? Então, gente, hoje nossa aula sobre função exponencial foi aqui uma pincelada, né, para a gente conhecer o que é uma função exponencial, tá certo? Então, gente, obrigado aí por terem assistido até aqui, tá bom? Não esqueçam, deixem o like, se inscreva no canal e ative os sininhos para as novas notificações, tá certo, galera? Valeu, pessoal, até mais!